Pronto, bora, tá gravando. Ah, peraí, deixa eu ver se tá funcionando só esse negócio. Vai testar? Ah, tá funcionando. E os lasers Aqui no meio. Bom, pessoal, então estamos aqui com o colaquinho, né? Que é tipo, voltou ano passado, né? Depois de um tempo de arte. E aí, começamos ano passado, fizemos algumas apresentações e esse ano nós estamos voltando na Maria Clara. Então, antes só de falar da protagonista da noite, só falar que as redes sociais do Colaquinho estão aqui, então vocês podem se inscrever no canal do YouTube para ver as palestras antigas. A gente sempre dá notificações de quem vai ser a próxima palestra, o que vai acontecer, etc. É bom para vocês saberem. E esse ano, o espirituamento do Colaquinho vai ser quinzenal, não semanal. Porém, terá toda semana, porque antes a gente falhava uma semana, então assim. Agora, a princípio, vai ter toda semana, quinzenalmente. Uma semana vai ser às 5h15, nem agora. Outra semana vai ser 10h30. Daí vai ser, porque é no horário mais pessoas podem vir, então assim. Então a gente alterna assim, tentando fazer com que todo mundo possa lá, fisicamente, que possam vir. O Colaquinho vir palestrar ou assistir pode dar aula de ACC. Já tem aquele caderno ali que a gente vai poder passar para vocês, né? E vocês podem assinar o nome. É bom que todo mundo assine o nome, porque a gente quer ter as pessoas que vieram. Mas quem quiser aula de ACC tem um QR Code do lado, em que vocês podem preencher um formulário, que aí em breve a gente manda o certificado, monta algumas áreas de ACC, tá bom? Aí é isso, então fiquem ligados ali nas redes sociais para não perderem nenhum. E vamos então conhecer um pouquinho. Bom, hoje o convidado é a Maria Clara. A Maria Clara já fez muita coisa na faculdade, né? Ela estava hoje no nono período, mas esse projeto ele foi desenvolvido no Observatório Nacional, mas ela também estudou formação de estruturas no CBPF. E além disso, hoje ela está começando a trabalhar no laser, que é aqui no prédio novo, e também trabalha no Faculdade de Conselho de Sessão. Então, com você. É importante falar. Então, Maria Clara, muito bem-vinda. Obrigada. Vamos bater palmas inicialmente, né? Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Para quem não me conhece, acredito que tem pessoas que não me conhecem, meu nome é Maria Clara, né? Estou no nono período do bacharelado em Física, nono e último, então isso é possível. Eu vou falar um pouquinho sobre o estudo introdutório, né, de formação de estruturas. Aqui é um roteiro, né, do que eu vou falar. Primeira coisa, a gente vai descobrir um pouquinho sobre esse título, né? Muita gente recebeu esse e-mail e não entendeu. O Sacramento perguntou para mim, eu li esse título no e-mail do IF. O que você vai falar? Não sei. Vou explicar para todo mundo o que eu vou falar. Depois a gente vai explicar, né? A gente vai entender um pouquinho das hipóteses iniciais, que eu vou dizer depois. A gente vai construir as equações fundamentais, né, da cosmologia e estudar um pouquinho de perturbações lineares. Depois a gente conclui. Beleza? Primeira coisa, né? O título fala formação de estrutura, né? Sobre estudo introdutório sobre formação de estrutura. O que são as estruturas do universo, né? Em larga escala, as estruturas do universo são as galáxias, grupos locais, aglomerados de galáxias, né? E formam o que chamamos de estruturas. Então isso aqui é o universo em grande escala, como se a gente tivesse feito um zoom out. Esse universo são zoom out. O que é um estudo introdutório, né? Eu comecei esse trabalho quando estava no terceiro período da faculdade, lá na pandemia, e eu fiz essa cena no Observatório Nacional. Eu tinha feito apenas Física 1 e 2, Cálculo 1 e 2, e eu não tinha tido contato com o conceito de relatividade especial em geral. Isso a gente vê lá em Física 4, quem faz curso de relatividade também viu, Física Moderna também vê. Eu não tinha visto ainda, quando eu comecei esse trabalho. Beleza? Mas isso aqui não é um TED Talk, então a gente vai ver um pouquinho da parte teórica, né? O objetivo do trabalho é construir as equações fundamentais da cosmologia e entender a formação de estruturas utilizando conceitos iniciais da graduação de Física. Então, Física 1, Física 2, Cálculo 1, Cálculo 2. Por aí vai. Hipóteses iniciais, né? A gente começa supondo que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Homogêneo, o observador, ele vê a mesma distribuição da matéria onde quer que ela esteja, então você olha assim, ele é igual em todas as direções em rotação, e o isotrópico ele é homogêneo na mesma em qualquer direção. Né? Então esse aqui é um universo homogêneo, não é isotrópico, então ele é diferente para diferentes rotações. E ele é isotrópico, mas não é homogêneo, então você perceber que se você for nessa direção, ele não é homogêneo. Então a gente vai supor também que o universo é um fluido com simetria esférica. Então a
gente vai avaliar o movimento de uma partícula teste na borda desse fluido, tá? Esse azulzinho aqui é o universo. A gente está avaliando o movimento dessa partícula M aqui, tá? A posição, então, né? O R vezes um A. Esse A é o fator de escala, ele é muito importante para a cosmologia. E o A multiplica o R inicial. A velocidade, né? É o V, derivada da posição, né? É a velocidade que deriva. E a aceleração é a derivada da velocidade. Tudo bem? Então, o fator de escala ele é essencial para a gente avaliar a expansão do universo. Tudo bem? Então, percebe que quando o universo, né, lá nos tempos primórdios, tudo era muito próximo. E depois, quando ele foi crescendo, né, as estruturas permanecem no mesmo lugar, mas elas ficam mais distantes uma da outra. Por isso eu trouxe um balão, né? E a gente vai ver. Isso ao vivo, né? Esperava essa, né? Com certeza, vou chorar. Quem deu a ideia foi o Igor. Ele falou, por que você não leva o balão? Ele falou brincando, mas interessante. Então aqui a gente pode ver o balão, ó. Tem vários pontinhos, beleza? Os pontinhos são as estruturas do universo. Você consegue ver a distânciazinha bem pequenininha entre eles? Então a gente enche o balão. A distância entre as coisas aumenta. Perfeito? É a foto, só que eu trouxe ao vivo. E aí o Hubble, né, o Hubble que deu o nome ao telescópio Hubble, ele, né, estudando nebulosas extragalácticas, ele descobriu que essa velocidade ela é proporcional à distância por um valor que ele deu o nome de constante de Hubble. Né? Ou seja, vamos entender um pouquinho isso. Quanto mais longe as coisas estão da gente, mais rápido elas se afastam da gente. Tudo bem? Essa é a relação que o Hubble descobriu. Aqui é o gráfico, né, dele, que relaciona a distância com a velocidade, ele usa nebulosas extragalácticas. Mas aí, Lemaitre veio e descobriu que não era bem uma constante. Né? Aí levou o nome de parâmetro de Hubble. O parâmetro de Hubble é justamente a derivada do poder de escala sobre ele, e ele depende do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, esse parâmetro de Hubble ele vai aumentando. Beleza? Então, a gente vai começar a construir as equações fundamentais. Né? A gente tem a densidade do fluido, o volume da esfera e a massa do fluido. Isso aqui a gente vai falar, isso aí a gente viu no ensino médio, mas eu não gosto quando falo isso. Então, isso aqui a gente vê, sei lá, na vida. A energia cinética dele, né, mv quadrado. Então a velocidade vai ser aquela velocidade lá do parâmetro de Hubble, né, ao quadrado sobre 2. Substitui, né, basicamente substituir o que a gente vai ter agora. E energia potencial gravitacional. Né? Substituir, botei o R0 ao quadrado, R0 ao quadrado e A ao quadrado. Beleza? Até então aqui, física 1. Né? Aqui, no movimento conservativo, a gente fala, né, que a energia total vai ser a soma das energias. Então, está somando energia cinética e energia potencial. E a gente vai isolar, né, isolar o parâmetro de Hubble, e a gente vai achar essa equação aqui, beleza? A gente vai chamar essa parte da equação de K. Essa parte, deixando só, vai ficar só K sobre A quadrado. Tudo bem? Essa equação é a equação de Friedmann. Ela é a primeira equação fundamental da cosmologia que a gente chega nela, né, das hipóteses iniciais. Essa parte da equação, esse K sobre A quadrado, ele está relacionado à curvatura do espaço. Tudo bem? Então a gente vai tomar K igual a zero. Existe outros, eu estava pensando com existe o K menor que 1, que é uma curvatura, menos 1, né? K menos 1 é uma curvatura, K igual a 1 é outra curvatura. A gente vai tomar K igual a zero. O nosso espaço vai ser plano, mas a Terra continua redonda. Vamos lembrar, né? A gente está no curso de física, etc. Então aqui a gente vai. Como o universo é um fluido, a gente pode usar a equação da continuidade do fluido. Né? Isso aqui não é física 1, isso aqui é clássica 2. Tem um pouquinho de pulo, mas a gente tem que ver isso para poder continuar no meu estudo. Né? Então isso aqui é a equação da continuidade. Né? Ela representa a conservação da massa. Então o universo, a massa dele é constante. Se ele é isotrópico, ele não depende da posição, então ele depende apenas do tempo. Substituindo, né, aqui a gente acha essa equação. A gente escreve a torposição como uma coisa em 3 coordenadas, né, faz a derivada, e a gente chega nessa equação da continuidade, com essa equação da massa do universo. A gente insere o termo pressão aqui. Esse termo pressão, da pressão, ele representa o formalismo newtoniano. O que é o formalismo newtoniano? Né? Eu falei para vocês que é um estudo introdutório, né? Então eu vi no começo da faculdade e não tinha visto relatividade. O formalismo newtoniano, ele inclui a pressão para poder fazer valer os efeitos que a
relatividade teria nessa teoria, mas que a gente não está considerando. A gente não está vendo tensor, a gente não está vendo métrica, a gente apenas vai colocar a pressão lá, porque é um termo que a relatividade corrigiria para a gente. Então, se a gente tem a posição, a velocidade de aceleração, a aceleração menor que zero, expansão acelerada, a aceleração menor que zero, expansão desacelerada. A gente pode derivar a equação de Friedmann, né, para obter mais informações sobre a aceleração do universo. Derivando a equação de Friedmann, a gente acha que essa aqui é a equação de aceleração. Né? Então a gente consegue encontrar uma relação entre a pressão e a densidade. Pressão sobre densidade menor que 1 sobre 3, expansão acelerada. Pressão sobre densidade maior do que menos 1 sobre 3, expansão desacelerada. E pressão sobre densidade igual a menos 1 sobre 3, universo estático. Então a gente constrói essa equação aqui, que é a equação de estado. Esse W ele é um valor adimensional, é apenas uma equação que a gente constrói. Para poder ficar mais fácil não ficar, enfim, colocando essa divisão no resto da nossa conta. Então a equação da continuidade é essa daqui. Né? Se a gente escrever D, dt, passa o dt para o outro lado, integra, de forma meio física, a gente tem essa solução aqui para a densidade. Tá? Vai dar um ln, dar um exponencial, é extremamente física, espero não ter nenhuma matemática na sala. Aqui, então a gente considera agora que o nosso universo é composto por dois fluidos, beleza? Então, onde era uma densidade, agora são duas. Onde era uma pressão, agora são duas, por aí vai. Essas aqui são as equações que a gente vai ter, equação de Friedmann, aceleração e continuidade para dois fluidos. Cada fluido deve obedecer a equação da continuidade separadamente, então eles vão ter as soluções, né? Ômega 1 e ômega 2, porque é pressão 2, densidade 1 e densidade 2. Substitui lá na equação de Friedmann, que a gente tinha, e joga o 3H0 ao quadrado para o outro lado, fica 1 mais o fator dependendo de cada densidade. Isso aqui a gente pode tratar como se fosse uma porcentagem. Né? Os dois somados vão dar 1, então vai dar 100%. Então aqui a gente constrói parâmetros de densidade, né? Referente a cada um desses valores. Aqui, o ômega 1, ômega 2. Então esse aqui é o vínculo dos nossos parâmetros de densidade. Beleza? A gente escolhe como fluido matéria e constante cosmológica. Esse nome é meio esquisito, mas é assim, meio nebuloso assim, para quem começa a estudar cosmologia. Mas a gente aceita, por enquanto. Então ômega 1 é o ômega da matéria, a gente diz que é 0. E ômega 2, ômega da constante cosmológica, a gente diz que é menos 1. Então a gente chega na equação que descreve o modelo lambda CDM. Né? Lambda CDM é a constante cosmológica, né? Cold Dark Matter, matéria escura fria. Beleza? Aqui é um gráfico que eu fiz lá no começo da MC, utilizando catálogos de galáxias, então cada pontinho é uma galáxia, né? A gente vai fitar o H em função do redshift. Redshift ele é uma função do fator de escala. Não sei se alguém nunca ouviu falar de redshift, é o desvio para o vermelho, né? Então, as coisas que a gente vê parecem mais distantes do que elas realmente estão. Então, é um gráfico fitando H em função do redshift. Se você, ali eu fitei, né, para vários tipos de ômega M diferentes. Né? 0.9 seria 90% matéria, 0.7 70% matéria, 50% matéria, 30%, 10%. Se vocês perceberem, o gráfico, a linha verde, né, que é o ômega M de 30%, é que melhor fita os dados. Então a gente diz que o nosso universo é composto 30% de matéria e 70% de constante cosmológica. Mas essa matéria, né? Essa matéria, esse 27, mas aproximadamente 30%, né? É matéria escura e matéria visível, né? Matéria bariônica. Eu vi hoje de manhã, explicou. E aí, 70% é energia escura, que é o que a gente vai chamar de constante cosmológica. Beleza? E agora, a gente vai inserir variáveis dinâmicas. As nossas variáveis dinâmicas agora recebem perturbações. Perturbação é um fatorzinho muito pequenininho. Para quem já viu Quântica 2, tem a mesma teoria da perturbação também. Então, a densidade agora tem um delta da densidade, a pressão também, a velocidade, e o potencial gravitacional também vai receber uma perturbação. Aqui a gente só substituiu, né? Lá do parâmetro de Hubble, botou aqui HL. Quando essas perturbações, né, elas podem ser de diversas ordens. A ordem 0 no nosso trabalho é o background, é o fundo do universo. A perturbação de primeira ordem é o que a gente vai querer. Perturbações de segunda ordem são termos muito
generalizados. Então a gente vai considerar apenas uma ordem de números pequenos. Tá? Aqui somando, por exemplo, termos que multiplicam. Perturbação da densidade, perturbação da pressão vai ser desconsiderado. Termos de perturbação ao quadrado vão ser desconsiderados. Tudo bem? Pausa gramática. Então, agora a gente tem mais equações. A equação da continuidade, né? A gente já tinha visto. A equação de Euler também está relacionada a fluidos. E a equação de Poisson, isso aqui, não sei, para quem já fez elétrica, tem Poisson na classe. É na mesma vibe, né? De carga, só que a nossa carga aqui é massa. Então é diferente. Mas é a mesma ideia. Esse aqui é o Paciano. Agora, substituindo, né, essas variáveis que tem perturbação nessas equações que a gente está vendo agora, a gente encontra essas equações aqui. Tá? Esse I significa que para cada fluido, como a gente tem 1 e 2, esse I vai ser 1 e 2. Botei I apenas porque pode ser mais dois fluidos. Né? Essas são as equações que a gente tem agora. Lembrando, a gente está desconsiderando a ordem 0 e desconsiderando a ordem 2. Então, isso aqui é tudo para a primeira ordem. A gente pode escrever esse para poder. Físico gosta de diminuir letrinha, né? Você escreve muito, você diminui as letrinhas. Você chama a perturbação da densidade sobre a densidade de ΔI. Vamos escrever essa fração de novo. E aí a gente chega nessa equação. E a gente também usa outra notação de velocidade do som no fluido. Quando eu apareci esse trabalho pela primeira vez, me perguntaram por que velocidade do som. Eu não sabia responder. Mas a velocidade do som ela vai estar relacionada à hidrodinâmica. Então, eu sei que quem tiver dúvida eu posso falar assim depois. Mas é só. Na hidrodinâmica é derivada da pressão em relação à densidade, mas aqui a gente só vai usar esse delta, né? Só eu notasse. Beleza. Como a gente está no formalismo newtoniano, ele requer que as equações perturbativas sejam escritas no referencial comóvel e expansão. Comóvel, para quem não é da tecnologia, em vez de a gente estar estudando o movimento da partícula olhando para ela, a gente vai dar um referencial dela. Então, isso significa o diferencial comóvel e expansão. Como o fator de escala ele não depende da. Isso aqui é derivada espacial, né? Jogou A para o lado, e aí, como é derivada espacial, o A não depende da posição, ele sai, então fica só A vezes a derivada espacial. E aí, realizando essa troca de coordenadas, escrevendo esse derivado aqui como menos K, que é o quadrado, a gente chega na equação pequenininha. Tá? Essa equação, cada fluido deve obedecer essa equação. Tá? Então aqui ele relaciona, como aqui tem um somatório em J, né? Ele está relacionando os fluidos que estão na nossa teoria. Pequenininha a equação, né? Para chegar nela foi bem divertido. A gente pode simplificar, né, como eu tinha falado, né, o ômega-m da matéria é zero. E a constante cosmológica ela não aglomera, ou seja, a gente não está considerando perturbações da densidade da constante cosmológica. Tá? Então, a equação de perturbação, contraste de densidade, no contraste de densidade, é isso aqui. A gente vai estudar a evolução do contraste de densidade, ele chega nessa equação aqui. Tá? A gente derivou, é na evolução dele. A gente pode realizar uma troca de variáveis, né? Então seria a derivada do contraste em relação ao fator de escala. A gente faz uma regra da cadeia e acha essa nova fator aqui. E a gente deriva de novo. E a gente quer escrever esse contraste de densidade em função dos parâmetros de densidade, né? Que a gente tinha lá, que é uma ideia de porcentagem. Essa é a nosso objetivo. Então, substituindo, né, como o H ele vai depender do ômega, que a gente tinha visto lá no começo, a gente consegue relacionar o contraste de densidade com o parâmetro de densidade. Então, ele agora é uma função do parâmetro. Tá? Importante a gente citar que o contraste ele não é obtido diretamente das observações. Beleza? Então, a gente precisa construir a ideia de função de crescimento. Mas isso aí é outro coloquinho, isso aí é outra coisa mais profunda. Beleza? Aqui é uma foto bem bonita, né? Que são as estruturas, né? Essas parecem umas teias. Essas teias são os aglomerados, né? Da estrutura do universo. E agora tem a parte mais legal da apresentação, que é esse vídeo.
Como assim? Que sentido? Qual é? Não foi eu que fiz. Sim. Não, é a evolução do parâmetro de densidade. As estruturas estão formadas. Mas sabe qual que é? Qual é a simulação que fez? Não sei qual a simulação que fez isso. Eu achei esse vídeo tá na apresentação lá cedo, quando eu apresentei primeiro. O orientador me mostrou e falou assim: esse vídeo é muito bom pra você explicar. E aí eu falei: beleza. Desde então eu tô usando. Mas não foi eu que simulei, isso aqui é muito legal esse videozinho. Mas eu não sei qual foi a simulação que foi. Aqui, né, se vocês viram lá no títulozinho do vídeo, né, o redshift está diminuindo. O redshift diminuindo significa o tempo mais próximo da gente. Beleza? O redshift, quanto maior ele for, mais as coisas estão distantes no tempo da gente. Tá? Então, vocês podem ver, começa em 40, então lá atrás do universo, vai aumentando, então o tempo vai evoluindo, e aí a gente vê as estruturas sendo formadas. Beleza? Outros tipos de perturbação. A gente considerou a perturbação na matéria, né? Mas se a gente estudar a perturbação na radiação, a gente está estudando a radiação cósmica de fundo. Tá? A gente também pode estudar a perturbação na matéria escura e na energia escura. Tá? Porque, como vocês podem ver, aproximadamente 70% do universo é energia escura, 25% mais ou menos, né? Matéria escura, e apenas 5% do universo todo é matéria que a gente enxerga. Né? Então, isso tudo que eu falei pra vocês é válido só para 5% do universo. Se a gente estudar, né, perturbações no espaço-tempo, a gente está estudando ondas gravitacionais. Então, assim, eu queria mostrar para vocês que perturbações é uma teoria de perturbação, uma coisa muito interessante. Então, elas podem explicar vários fenômenos aí da cosmologia. Muitos deles são explicados pela teoria da perturbação. E o futuro? Né? No futuro, vocês viram que recentemente o James Webb foi lançado, né? Então, conforme a gente vai avançando nas tecnologias das nossas observações, a gente consegue mais dados, a gente consegue ir refinando o nosso modelo. Né? Então, quanto mais telescópios forem lançados, eles conseguirem captar mais dados diferentes, mais distâncias, né, do universo que a gente consegue observar, mais dados a gente tem, melhor a gente consegue aprimorar nosso modelo. Tudo bem? Referências. Obrigado pela apresentação. A gente vai então fazer as perguntas, né? Eu tenho perguntas também, mas vamos ver, as pessoas façam perguntas primeiro. E aí depois essa gravação vai estar no YouTube, né? Então quem quiser rever, então assim, quem quiser olhar, os dados muito bonitos. Gostou? Quem quiser ficar vendo a animaçãozinha para gente, vai ver lá no YouTube, tá bom? Então vamos começar com as perguntas. Quem tem um comentário a fazer, alguma coisa assim? Você pode falar mais da pressão? Da pressão? Eu te pergunto mais sobre pressão, então vou ficar até aqui de Tá, tudo bem. Tem uma situação e tal. Tá. Pressão. Aqui? Beleza. Então, pode falar mais sobre a pressão, ponto. A pressão, então, é uma coisa meio que inserida de forma forçada na teoria. Né? Tem todo um artigo que fala, né, que relaciona o fenômeno newtoniano com o fenômeno hamiltoniano. Né? E aí a pressão é basicamente um termo que é colocado de forma forçada para a gente conseguir considerar de alguma forma os efeitos relativísticos, né, da parte das equações de Einstein e tal. Ele é apenas colocado de forma forçada e ponto. Acho que chamar isso de pressão. Chamar de pressão temperatura. Não sei o que chamam de pressão. De verdade, assim. O artigo que eu estava estudando, né, que eu estava discutindo no primeiro ano na época, ele só fala assim, eles inserem a pressão somando com a densidade e constroem outro estado. É só definir pressão. Qual que é a dimensão dessa densidade? Dimensão? Eu não sei se é o que por... Massa por volume. Isso tem de uso de pressão, né? Não, né? Não. Então a pressão tem de uso de pressão, né? De fato. E depois fica adimensional aqui, né? Não entendi. Eu fiz a pergunta, vou aproveitar a pergunta, mas depois a gente vai para todas as outras. Vamos voltar para aquela definição ali, por favor. Mas acho que mais um slide. Talvez mais um. Antes
definiu o W? Aqui. Ah, é bem depois, foi mal. Perfeito. Que é o seguinte, uma dúvida que eu fiquei, por que você tinha a solução daquela equação diferencial e cada equação de baixo com rho, né? Isso. Só que assim, eu fiquei curioso porque aquele W tem rho, né? Então esse negócio é transcendental, né? Calma. Aquele W tem um rho no meio dele, né? Sim, né? Então rho é igual a uma expressão que depende de rho também. Exato. Não tem como isolar esse rho, né? Dentro do W, né? É, porque você tem o rho ali e tem o rho ali dentro. Não tem como escrever rho igual a alguma coisa que não depende de rho, né? Eu acho que não. Aí depois você coloca o W valendo 0, 1. Aí tudo bem, resolveu o problema. Exato, é. Só que se não for esse caso, tem como resolver as equações para o rho e tal assim, sem supor um W que não depende do rho? Seja zero? Eu acho que não, porque o W, essa equação de estado é uma equação utilizada para várias coisas, tem vários estudos dessa equação aqui. Então, assim, eu acho que não tem como, porque você definiria outra equação não ser equação de estado. Ela não é 0, 1, mas assim, É, fica 0, 1. exatamente, é. Dependendo para cada fluido que você vai lidando, entendeu? Entendi, não é uma... É. Pode depender. Essa equação de estado é uma definição, é esse número dimensional, e aí é isso. Tá, entendi. Mais alguma pergunta, comentário? Você mostrou uma razão que você cortou essa. Calma aí, vai de novo. Você mostrou uma razão que você cortou as perturbações celulares. O que é isso? É só um exemplo. Mas ele não significa nada? Não, é só um exemplo. Ah, É só um exemplo de uma expressão, entendeu? Que tem várias perturbações. É só um exemplo. Se é... Tá. É só uma curiosidade, porque em algum momento se fala que a velocidade cosmológica, quando o você tem com seus outros, não acopla ou Não aglomera. não aglomera. É isso. Aham. E por que você sabe dizer o que rola? Então, pelo que eu estudei assim, é como se ela não caísse no potencial gravitacional, sabe? Por isso que ela não aglomera no sentido de ela não forma as estruturas, entendeu? Ela não o potencial gravitacional, a matéria ela vai se atrair, então a matéria não vai aglomerar com constante cosmológica. Isso. Obrigada. Não? As perturbações na formação de estruturas, elas são encontradas lá dentro do background. São encontradas? Você estudou elas a partir do background. Isso, a gente insere as perturbações nas variáveis do background. Então, a densidade é uma variável que a gente estudou lá no background e agora ela recebe uma perturbação. Então, a gente insere elas nas variáveis do background, lá da pressão, da densidade, da velocidade que a gente já tinha e a gente faz a evolução das perturbações. As perturbações, justamente, são o que causam essa formação de estrutura, né? O videozinho, né, de novo. As perturbações, né, justamente seria esse fator que gera a formação de estrutura. Theo. Eu fiquei mandando exatamente aí. Esse negócio ele oscila ou ele vai mudando? Como assim? Porque isso aí ele meio que modela uma função na densidade lá, né? Aí ele meio que começa meio disperso e depois ele vai se concentrando em certos pontos. Isso. Aí, mas isso vai em algum momento acabar e voltar ou vai ficar assim, seguindo cada vez mais acentuado? Ou vai ficar estático assim? Também dizer? Então, ele pode as estruturas se formarem justamente quando a matéria se aglomera. Né? Então, se a gente dá espalhar de novo. Isso. É que você tem uma função, né? Não sei se a função é oscilante ou se é uma função que vai. Então, aí a gente basicamente estaria prevendo o futuro, né? Tipo assim, a matéria ela tem que se aglomerar cada vez mais, mas também tem a expansão do universo, que a gente também tem que considerar. Então, eu acredito que seria difícil a gente fazer com as estruturas sejam desfeitas, né? Romper aglomerados, por aí vai. Acho que é mais difícil. Mas qual a pergunta do Theo? Porque talvez seja isso, não sei, se isso é apenas um gráfico de dados, ou se vocês pegaram, vocês não fez, né? Pegou um modelo e aí criou uma função para isso e aí está voltando essa função. Ou é só dados colocados, né? Boa pergunta. Eu acho que é só uma simulação. É só dados. Então só dados. não tem a função para extrapolar o futuro. É só uma simulação. Mais algum comentário? mas o negativo, né? Isso.
A ideia dos dois fluidos é porque o universo é 30% matéria e 70% energia escura. Né? Então, se a gente divide ele em dois fluidos, né? Aí, dessa parte da matéria é matéria escura. Então, a gente está considerando esses 30% e 70%. Tá? Acredito que quando você... Além da parte dos fluidos, você pode também incluir a radiação, mas você inclui bastante radiação. Entendeu? Então, você consegue inserir mais coisas nessa teoria. Entendeu? Mas por isso que a gente só estuda esses dois fluidos, porque essa separação de 30% e 70%. E o nome energia é justamente porque não aglomera. Por isso que a gente está chamando essas coisas sempre de energia. Então, não tem a vibração Isso, gravitacional, perfeito. E aí, por que a gente chama de matéria escura, então? É o dados observacionais, a gente não vê o suficiente matéria bariônica para. Aí o resto a gente chama de. A gente precisa no modelo que você mostrou pra gente, 30% de matéria. Só que a gente vai lá, o telescópio vê só 5% de matéria bariônica. É isso? Isso. Aí, tá. Exatamente. O modelo, o dado observacionais. Exato. Nada. Mais alguma coisa? Algum comentário? No final você falou que isso só vale para a parte visível, não é isso? Ou não? Então, essa teoria aqui é válida para a parte da matéria. Matéria escura e matéria que a gente vê, né? Matéria... E para a parte que não é essa parte, tem alguma outra teoria que... Então, aí é porque justamente isso aqui, ó, a gente tem considerado que essa perturbação da constante cosmológica é zero, a gente parte só para a equação da evolução da eletricidade, da matéria. Justamente esse fator aqui, senão, tá vendo aqui nessa equação pequenininha? Ela tem um I, né? Cada fluido tem que obedecer essa equação. Então, a gente teria essa equação só que para a constante cosmológica. Aí, pegando essa equação aqui, substituindo, né, a gente tem ela para a matéria com a constante cosmológica, a gente acharia a parte dela se só quisesse isolar só a constante cosmológica. Diz que o delta da matéria é zero, e aí acha, mas faz mais sentido a gente considerar que isso aqui é zero. Mais algum comentário? Samir. Na simulação da perturbação, parecia que inicialmente foi mostrado um organismo isotrópico. Isso. Mas no início do universo, ele era um organismo isotrópico, a distribuição da matéria, ou seria, não sei, uma distribuição ossoriana, por exemplo? Então, a ideia é que a partir do início do universo é todo um outro estudo. Mas a nossa hipótese inicial é que o universo não é isotrópico. E quando a gente insere essas perturbações, as estruturas começam a ser formadas, entendeu? Tem uma galera aqui do universo primordial, aí eu outro coloquinho aí, convida esse pessoal. Eu estou para outro coloquinho do pessoal aqui na frente. Mas, justamente a inserção da perturbação que gera essas estruturas, entendeu? Percebe que no começo ele é uma isotrópico, e aí com a evolução do tempo, a evolução das perturbações, as estruturas se formam. Beleza? E essas estruturas... essas estruturas, quanto mais massa, mais acumula massa, é isso? E tem algum padrão para começar, um ponto para começar a acumular? Ou Como assim, para começar? Qual o primeiro ponto que vai começar a ficar mais, com a resolução maior aqui? Em torno de 60. Então, eu acho que essa distribuição, ela é meio aleatória, tá vendo? Que não forma uma coisa homogênea assim. Então, como é perturbação, você vai evoluir a perturbação, é uma coisa meio aleatória. Não tem como a gente definir qual área vai aglomerar mais do que a outra. Percebe que também na radiação cósmica de fundo, né? Tem pontos aqui, né, que são diferentes, mas no geral ela é bem homogênea. Eu não aguento mais. Não, não sei. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então 6 minutos e tal, vamos. Novamente, vocês podem rever esta palestra ou qualquer outra no canal. E quem não tiver assinado a opção de presença ou quiser acessar o papo no post ou tarde para sempre. E, bom, obrigado a todo mundo que veio aí. Obrigado àqueles que ouviram bastante informação de estrutura nesse período que eu estava montando o aqui.
Daqui a 2 semanas vamos ter o nosso próximo coloquinho com a Tatiane do ar. Não sou eu, não sou eu. Mas é porque ela falou com ela. Que inclusive será talvez o motivo pela continuação do assunto da Batalha Nacionais, né? Que ela falou. Então, vai ter várias coisas interessantes. Ele vai ser de manhã, daqui a 2 semanas, às 10h30, no ano. É quinta-feira também? No intervalo do colóquio normal, né? Que é a cada 2 semanas, vamos ter de manhã. Então, vocês todos são um pouco mais convidados. Nós vamos divulgar também, né? Na próxima semana a gente vai ficar divulgando. E precisam lá, por favor. Precisamos da presença de vocês. É ótimo ver várias pessoas aqui. Pessoas novas, né? Sempre tem pessoas novas que a gente vai. Bom, então. É isso. Desculpa. Fala.